Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos hoje continuar com o estudo dos cálculos estequiométricos. No capítulo 6, na aula da semana passada, eu apresentei os cálculos estequiométricos mais simples, que relacionavam massa com mols, volume na CNTP, etc. Hoje nós vamos ver casos especiais de estequiometria, relacionados a rendimento do processo, reagente com impurezas e reagente em excesso. E esse é o conteúdo do capítulo 7 e do capítulo 8. Então, vamos inicialmente estudar neste momento os cálculos estequiométricos com o caso especial do rendimento do processo. O rendimento do processo ele é estabelecido devido à falha que ocorre nos procedimentos realizados no laboratório. Por exemplo, a pessoa que trabalha no laboratório, para executar uma determinada técnica, ela precisa usar protocolos, técnicas, procedimentos, e quando a pessoa ela vai negligenciar o protocolo e as técnicas, ela não faz conforme segue o manual, aí, consequentemente, ela vai na prática sempre obter uma quantidade de produto inferior ao que foi determinado teoricamente. Então, devido à falha de execução das técnicas de laboratório, a quantidade real de produto, quer dizer, obtida na prática, ele é sempre menor em relação à quantidade teórica. A quantidade teórica é aquela que nós realizamos nos cálculos estequiométricos, tá? Então eu vou fazer assim, eu vou apresentar um exercício envolvendo rendimento, depois um de excesso. A gente vai fazendo isso paralelamente, tá? Mas um detalhe que eu quero chamar a atenção de todos é que rendimento afeta produto da reação, tá? Obrigatoriamente. Vamos aplicar isso no primeiro exercício, que é o exercício conceitual número 1 da página 461. Localizem aí, por favor. Muito bem. O primeiro exercício fala que a decomposição térmica de 60 kg de sulfato de cálcio, sulfito de cálcio, segundo a equação fornecida, foram produzidos 24 kg de gás sulfuroso. Aponte, determine o rendimento da reação. Tá. Como eu acabei de mencionar para vocês que o rendimento do processo ele afeta somente produto formado, então, de acordo com os dados e a pergunta que se faz, qual é o rendimento do processo? Então, esse é o valor real obtido na prática, 24 kg de SO2. Se esse é o valor obtido na prática e ele pergunta o rendimento do processo, qual era o valor teórico? Aquele que admite-se que o rendimento é de 100%. Eu vou calcular o valor teórico com rendimento de 100%, depois eu comparo com esse valor real e verifico posteriormente qual foi o rendimento do processo. Então vamos lá. Primeiro passo, vamos fazer o cálculo da massa do dióxido de enxofre com um rendimento de 100%. Como ele está se referindo a massa em quilogramas de sulfito de cálcio, e eu vou calcular a massa em quilogramas do dióxido de enxofre, então a grandeza que eu vou relacionar nesse exercício vai ser a massa em quilogramas do sulfito de cálcio com massa em quilogramas do dióxido de enxofre. O segundo passo é a relação estequiométrica. 1 mol de sulfito de cálcio reage formando 1 mol do dióxido de enxofre. E agora eu vou, no terceiro passo, transformar
a relação estequiométrica nas respectivas massas molares, que eu já adiantei usando as massas atômicas que ele forneceu, e eu já calculei aqui, ó. A massa de 1 mol do sulfito de cálcio é igual a 120 gramas, e a massa de 1 mol do dióxido de enxofre é igual a 64 gramas. Quarto passo é o dado do exercício, mas o dado do exercício é a massa do reagente, 60 quilos. Eu vou calcular quantos quilogramas, teoricamente, com rendimento de 100% foi obtido. Eu vou chamar de X. Depois eu pego esse valor e comparo com a massa real, que é 24 quilogramas. Aqui, como eu estou relacionando massa com massa, na terceira linha grama com grama, na quarta linha quilo com quilo. Não há necessidade de fazer a transformação de quilograma para grama. Mas é claro, isso só vale se for massa, tá bom? Analisando os valores numéricos sem levar em consideração a unidade, 120 para se transformar em 60, esse número é dividido por 2. A lei de Proust diz que a proporção ela é constante, então eu vou dividir por 2 e obtenho a massa do dióxido de enxofre. Então o valor teórico, aquele que obtém-se a massa teórica. Teórica é aquela massa cujo rendimento ela é de 100%. Teoricamente seria obtido então com rendimento de 100% uma massa de 32 quilogramas. Pois é, mas acontece que o enunciado informou que a massa real obtida não foi 32 quilos, foi 24 quilos. Tá, então de 24 para 32, o rendimento do processo foi de quantos por cento? Agora, no segundo e no último passo, vamos fazer o cálculo do rendimento do processo. O rendimento do processo é feito por uma regra de 3 simples. Os 32 quilogramas que eu calculei do dióxido de enxofre é supondo um rendimento teórico de 100%. Na prática, a massa obtida foi 24 quilos. E isso, em termos percentuais, corresponderá a quantos por cento? Isso vai dar a resposta final, né? Que vai ser igual a 24 vezes 100 dividido por 32. A resposta é: o rendimento do processo foi de 75%. Ok? Atualmente, os vestibulares, de um modo geral, cálculo estequiométrico é uma questão certa. Isso vai cair no seu vestibular com certeza absoluta. Chance, 100%. E nos vestibulares em geral, o assunto relacionado a esse tema que tem caído com maior frequência são os casos especiais de estequiometria. Rendimento, o reagente com impurezas e excesso. E isso tem caído muito. Eu sugiro particularmente que vocês resolvam o máximo de exercícios que vocês puderem para praticar, tá bom? Agora, antes de fazermos o exercício 2, eu vou apresentar para vocês do que se trata essa questão do reagente com impurezas. É o seguinte, ó. Vamos imaginar que nós tenhamos esse dado. Considere 100 gramas de hidróxido de sódio com 80% de pureza. O que isso significa? Vamos, nessa esfera, representar os 100 gramas de hidróxido de sódio por esta área da esfera, sendo que 80% dessa massa é de hidróxido de sódio puro. Quer dizer que dos 100 gramas, que é o total, tem 80 gramas que é puro e 20 gramas que são as impurezas.
O detalhe é que as impurezas, elas não reagem. Isto significa dizer que eu não posso usar a massa total com as impurezas no exercício, porque as impurezas, elas não reagem. Então o que tem que ser feito primeiro no cálculo estequiométrico envolvendo o reagente impuro? Calcular a massa pura que reage. Obrigatoriamente. Calcular a massa pura que reage é o primeiro passo do cálculo estequiométrico com esse tópico. Muito bem. Sabendo que as impurezas não reagem e no cálculo estequiométrico que tem reagente impuro, o primeiro passo é calcular a massa pura que reage. Então vamos aplicar isso aí, resolvendo a questão número 2. Localize aí, por favor, na mesma página, 461. Muito bem. O exercício número 2 pede para defina, calcule, determine quantas toneladas de óxido de cálcio serão produzidas pela decomposição de 100 toneladas de carbonato de cálcio com 90% de pureza. Ora, se essas 90 toneladas, ou melhor, essas 100 toneladas não é carbonato de cálcio totalmente puro, então eu não posso usar essa massa no cálculo estequiométrico, porque essa massa tem impurezas e as impurezas não reagem. Então o que eu tenho que fazer primeiro? Nesse caso, o que você vai ter que fazer primeiro é calcular a massa de carbonato de cálcio pura, que é a massa que reage completamente. E como que eu faço isso? Uma regra de 3 simples. Então eu coloco que as 100 toneladas de carbonato de cálcio é a massa total contendo impurezas. Se essa é a massa total, isso em termos percentuais corresponde a 100%, sendo que dessa massa total, 90% é puro. E quanto que vai dar? 90% dessa massa totalmente pura que reage. Bom, aqui eu corto esses 2 zeros do lado direito com esses 2 zeros do lado esquerdo, e aí eu tenho que das 100 toneladas do carbonato de cálcio contendo impurezas, 90 toneladas é de carbonato de cálcio totalmente puro, que é o que reage completamente. 90 toneladas puro. Bom, então é isso aqui que eu vou usar no cálculo estequiométrico para calcular a massa do óxido de cálcio obtida. Muito bem, agora nós vamos fazer a segunda parte desse exercício usando a massa pura que reage que eu encontrei. Então, o cálculo estequiométrico, ele tem os 5 passos que vocês já conhecem. O primeiro passo é identificar as substâncias e o que será relacionado, que é massa de carbonato de cálcio com massa de óxido de cálcio. Agora, no segundo passo, a relação estequiométrica, que é 1 mol do óxido de cálcio para 1 mol do carbonato de cálcio. Terceiro passo, agora eu vou transformar essa relação estequiométrica nas massas molares, que eu já calculei ali, usando as massas da tabela periódica. A massa de 1 mol do óxido de cálcio é 56 gramas e do carbonato de cálcio 100 gramas. 1 mol do carbonato de cálcio 100 gramas. 1 mol do óxido de cálcio 56 gramas. Para 90 toneladas do carbonato de cálcio puro, isso corresponde a quantas toneladas do óxido de cálcio? X, que é o que eu quero saber. Não sendo aplicável a lei de Prost,
Então eu faço o exercício da forma tradicional. Eu multiplico cruzado, isolo e calculo o valor da incógnita. Então vamos lá, 90 vezes 56 dividido por 100. Deu exatamente, dividido por 100, 50,4. 50,4 o quê? Toneladas do óxido de cálcio, certo? Então, qual é o fundamento, o esquema, para resolver um exercício cujo reagente é impuro? O que você tem que fazer primeiro é isso, calcular a massa pura que reage completamente, certo? Calcular a massa pura. Tendo em mãos o valor da massa pura, aí você faz a estequiometria e depois calcula a massa do produto formado, certo? Esse é o fundamento desse capítulo 7, cálculos estequiométricos especiais, rendimento do processo e reagente com impurezas. Vamos fazer mais exercícios a fim de que você consiga compreender melhor o que foi transmitido aí. Vamos agora fazer o exercício número 3. Vamos fazer na ordem aí, ó. O 3, 4, 5, 6, 7, até aí eu vou parar e depois você continua, porque você tem que tentar fazer sozinho. Não se esqueçam que eu estou de plantão no horário da tua aula. Assim que você encontrar uma dúvida referente ao que foi apresentado, entre em contato imediatamente, que eu estou ao vivo, online, a fim de ajudá-los a tirar as dúvidas. Exercício número 3. O exercício número 3 fala que a combustão de 36 gramas de grafite, cujo constituinte é o carbono, provocou a formação de 118,8 gramas de gás carbônico. Aponte, calcule e determine o rendimento da reação. Paulo, o que é o rendimento, hein? O rendimento é obtido devido à falha de execução das técnicas de laboratório. A quantidade real de produto obtida é sempre menor em relação ao valor teórico. Para ele fazer essa pergunta, qual o rendimento do processo, é porque essa massa de produto aqui, ela é a massa obtida na prática. E para eu saber o rendimento, o que eu tenho que fazer? Calcular a massa de gás carbônico teórica, que supõe um rendimento de 100%. Pego esse valor calculado teoricamente e comparo com esse valor real. Então, o primeiro passo desse exercício é fazer o cálculo da massa de gás carbônico obtida teoricamente com rendimento de 100%. Então, para fazermos esse cálculo, no primeiro passo, vamos relacionar a massa de carbono, que é o constituinte do grafite, com a massa de gás carbônico. Segundo passo, a relação estequiométrica é 1 mol de carbono reage formando 1 mol de gás carbônico. Terceiro passo, agora vamos transformar nas massas, usando as massas molares que consultam na tabela periódica. A massa de 1 mol de carbono é 12 gramas. A massa de 1 mol de gás carbônico é 44 gramas. Agora eu vou colocar aqui a massa do grafite, que ele deu que é 36 gramas. E aí eu vou calcular a massa teórica do gás carbônico, que é igual a X. Aqui dá para eu usar a lei de Prost, 36 dividido por 12 dá 3 aqui, né? Então a proporção é multiplicar por 3 a massa do carbono. Então eu multiplicarei por 3 a massa do gás carbônico.
3 vezes 44, a massa teórica que deveria ser obtida é 132 gramas, supondo um rendimento de 100%. Mas na prática, a massa obtida não foi 132 gramas, foi 118,8. Então vamos pegar essa massa e comparar com o valor obtido na prática. E agora, com esses dois valores em mãos, vamos fazer o cálculo do rendimento do processo. Como eu faço isso? Eu faço isso por uma regra de 3 simples. Os 132 gramas de gás carbônico que eu calculei, supondo um rendimento de 100%. Na prática foi obtida uma massa de 118,8 gramas de CO2, que corresponde a um rendimento de quanto? É a incógnita. A incógnita é o que eu quero saber, que é o rendimento do processo. 118,8 vezes 100 dividido por 132. O rendimento do processo foi de 90%, que é a resposta do exercício número 3. Estão compreendendo o que foi passado? Sim? Vamos fazer mais. Vamos fazer o próximo exercício, o número 4. Aqui está. O exercício 4 diz que ao ser aquecida uma amostra de carbonato de cálcio com uma massa de 6,25 gramas se decompõe segundo a equação fornecida. Se a pureza da amostra original é de 80%, aponte, calcule e determine a quantidade de óxido de cálcio que pode ser obtida. Então, para calcular a massa do óxido de cálcio, eu não posso usar essa massa total aqui, porque ele diz que essa massa tem 80% de pureza. E eu sei que as impurezas, elas não reagem. Tá, então se eu não posso usar essa massa total, que tem 80% de pureza, o que eu tenho que fazer então primeiro? Primeiro passo, você tem que fazer o cálculo da massa do carbonato de cálcio totalmente pura, que é o que reage completamente. Muito bem, então vamos fazer esse cálculo primeiro então, né? O cálculo da massa do carbonato de cálcio pura. Sendo que ele partiu de 6,25 gramas do carbonato de cálcio impura. E essa é a massa total, que em termos percentuais equivale a 100%. Sendo que dessa massa total de 100%, ele falou que 80% é puro. E esses 80% corresponde a X gramas de carbonato de cálcio totalmente puro, que é a massa que reage completamente. Quanto é a massa de carbonato de cálcio pura? Então fica 6,25 vezes 80 dividido por 100. A massa pura que reage é 5 gramas. Portanto, é essa a massa que eu vou usar no cálculo estequiométrico para calcular a massa do óxido de cálcio que reage. Certo? Eu jamais devo usar a massa com as impurezas na estequiometria, porque as impurezas não reagem. Pronto. Então vamos lá. Vamos relacionar a massa do carbonato de cálcio com a massa do óxido de cálcio. A relação aqui é 1 mol do carbonato de cálcio e 1 mol do óxido de cálcio.
Terceiro passo, a relação das massas correspondentes à proporção estequiométrica, que eu já calculei ali. A massa molar do carbonato de cálcio é 100 gramas e do óxido de cálcio é 56. A massa de 1 mol do carbonato de cálcio é 100 gramas e a massa de 1 mol do óxido de cálcio é 56 gramas. A massa do carbonato de cálcio totalmente pura, que eu calculei 5 gramas, corresponde a uma massa de quantos gramas do óxido de cálcio? Agora eu vou chamar de Y. A proporção aqui é 100 dividido por 5 dá 20. Então, se eu pegar o 100 dividir por 20 vai dar 5, como a proporção ela é constante, então eu vou pegar 56 dividido por 20, eis que eu tenho a resposta final, 2,8 gramas. 2,8 gramas é a resposta final do exercício número 4. Tudo bem? Terminando a... Opa! Vamos aumentar aqui, né? Desculpem. Vamos preparar, depois de finalizar essa resolução número 5, por favor. Uma amostra com 39,2 gramas de ácido sulfúrico reage com quantidade suficiente de hidróxido de sódio. Aponte, calcule e determine quantos gramas de sulfato de sódio são produzidos, sabendo que o rendimento desse processo é de 90%. Bom, primeiro passo, nós temos que calcular a massa do sulfato de cálcio com rendimento teórico que é de 100%. Pô, PC, mas ele não deu essa reação, hein? Nós já aprendemos isso no primeiro ano, mas nós vamos rever ainda nesse ano essa reação. Mas vamos adiantar alguma coisa aqui, ó. A reação entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio é uma reação de ácido-base. Reação ácido e base reage formando sal e água. Eu faço assim, ó. O ácido tem 2 hidrogênios para neutralizar. A base tem apenas uma hidroxila. Quando ocorre a neutralização, vai ocorrer exatamente o seguinte aqui, ó. O hidrogênio do ácido combina-se com a hidroxila da base, formando água. Essa neutralização ela é total e não pode ficar sobrando esse hidrogênio. Eu tenho que neutralizar esse hidrogênio. Como eu vou fazer isso? Porque a base não tem mais hidroxila. A hidroxila que ela tinha já usou. Repete, coloca outra base. Aí a outra base que eu coloquei, a hidroxila vai reagir com o hidrogênio do ácido e forma água. E aí a neutralização é total. E o produto dessa neutralização formou o sal, que é o Na2SO4. Cada par hidrogênio e hidroxila forma uma molécula de água, portanto eu tenho 2 moléculas de água. E para a neutralização ser total, eu usei 2 mols do hidróxido de sódio com 1 mol do ácido sulfúrico. Aí está essa reação de neutralização. Mas ainda esse ano nós teremos a oportunidade de rever isso daí. Não se preocupem a princípio, tá? Continuando então, aqui já está a equação balanceada. E o primeiro passo é calcular a massa do sulfato de sódio, obtida com rendimento de 100%, e depois eu calculo a massa do sulfato de sódio com rendimento de 90%. Sempre aqui na equação é 100%, tá? E para calcularmos a massa do sal, eu vou partir da massa do ácido que foi fornecida. A proporção estequiométrica é 1 mol do ácido, que vai reagir e formar 1 mol do sal. A relação estequiométrica é de 1 para 1 aqui nesse caso.
usando as massas molares que eu já calculei. A massa de 1 mol do ácido é 98 gramas e a massa do sal é igual a 142 gramas. Agora eu vou colocar a massa do ácido, que é 39,2 gramas, e vou obter a massa correspondente do sal. Vamos ver a lei de Proust aqui, como que se quadra. 98 dividido por 39,2 dá 2,5. Então quer dizer, se eu pegar a massa do ácido e dividir por 2,5, eu tenho a 39,2 de resultado, né? Como essa proporção ela é constante, então o outro eu vou dividir pelo mesmo valor. Pensei, como que você achou esse 2,5 aí? É dividindo 98 por 39,2. Consequentemente, se eu pegar o 142 e dividir por 2,5, a massa teórica que deveria ser obtida com o rendimento de 100% é igual a 56,8 gramas, supondo o rendimento teórico de 100%. Sim, mas na prática ele falou que o rendimento não foi de 100%, foi de 90%. Então vamos fazer um cálculo adicional. 56,8 gramas do sulfato de sódio, supondo um rendimento teórico de 100%. Mas o resultado real foi de 90%. E 90% o valor é igual a Y. E Y é igual a quanto? 56,8 vezes 90%, que é 0,9, né? O resultado final foi, na prática, obteve-se, portanto, 51,2 gramas de sulfato de sódio com um rendimento de 90%. É isso aí. Anotem, por favor, a resolução e depois vamos fazer o exercício número 5. Perdão, o número 6. O 5 eu acabei de fazer. Atenção, eu quero fazer uma ressalva aqui, por favor. Ó. Nessa questão número 5, eu acabei lendo errado aqui o enunciado. Aqui está falando hidróxido de cálcio, eu fiz como se fosse hidróxido de sódio. Mas atenção, como eu tenho muita dificuldade para editar esses vídeos e demora mais tempo para editar do que para fazer a aula propriamente dito, então, você me desculpe, eu vou refazer esse exercício, tá? Porque, nossa, hoje eu já fiz 8 aulas disso aqui, eu já estou chapado já desde as 5 da manhã aqui, mas enfim, olha, me desculpem por favor, eu copiei a base errada. O número 5 que eu acabei de resolver aqui foi usando hidróxido de sódio, tá? Deixa esse exercício como se fosse um extra, tá? Porque aquele que está escrito ali é com hidróxido de cálcio, tá bom? Eu não vou editar esse vídeo que vai demorar muito só para tirar isso e colocar outro, então você vai me perdoar e eu vou fazer de novo, mas com hidróxido de cálcio. Mas você vai ver que não vai mudar a massa, é claro, né? Mas o raciocínio é o mesmo, né? Tá bom? Por gentileza, peço a sua colaboração e mais uma vez desculpas aí pelo equívoco de ter copiado errado a base. Vamos lá então, novamente. Só que em vez de ser hidróxido de sódio, é hidróxido de cálcio. E o sal não é sulfato de sódio. O sal é sulfato de cálcio, tá? Então vamos lá. A massa do ácido sulfúrico em relação à massa do sulfato de cálcio. A grandeza que será relacionado é a massa. E aqui também é a massa. É massa com massa. A proporção estequiométrica é 1 mol do ácido e 1 mol do sal.
a massa de 1 mol, a massa molar de 1 mol do ácido sulfúrico é 98 gramas e a massa de 1 mol do sulfato de cálcio é 136 gramas. A massa do ácido que foi fornecido ali no enunciado é 39,2 gramas. A proporção é a mesma que eu acabei de falar no exercício anterior. Eu vou pegar e dividir por 2,5 a massa do ácido e vou dividir por 2,5 a massa do sal. Então, o sal formado é o sulfato de cálcio, não de sódio, né? Então, a massa aqui fica 136 dividido por 2,5, deu 54,4 gramas, é o valor teórico, supondo o rendimento de 100%. Mas como o rendimento foi de 90%, então o valor real não vai ser esse. O valor real vai ser, vamos calcular aqui a parte agora, o valor real. Deixa eu me ajeitar aqui. R$ 54,4 gramas de sulfato de cálcio é o valor teórico, supondo um rendimento de 100%, mas como o rendimento foi de 90%, o valor é igual a Y é igual a, então vamos ver, 54,4 vezes 0,9, que é 90%. Deu então 48,96. Essa massa não é sulfato de sódio, né? Como eu tinha feito, é sulfato de cálcio com rendimento de 90%. O meu muito obrigado pela sua colaboração. Agora vamos fazer o número 6, tá, pessoal? O número 6. O panorama geral é esse, tá? Essa é a questão correta do enunciado, que é hidróxido de cálcio. Essa é a questão que eu li errado o enunciado como se fosse hidróxido de cálcio, mas era de cálcio, era de sódio. Não tem importância, fica como extra, mas de fato essa é a resolução referente ao enunciado dessa questão, tá? Essa é a número 5, tá bom? Vamos fazer o número 6. Então vamos continuar com o exercício 6. Ele fala que o óxido de cálcio é obtido segundo a equação representada a seguir, e ele quer saber a massa de dióxido de carbono formada a partir de 200 gramas de carbonato de cálcio com 90% de pureza. Então, se esse reagente ele é impuro, eu não posso usar essa massa, porque a massa tem impurezas e as impurezas não reagem. Tá, então se eu não posso usar essa massa, o que eu tenho que fazer então? Primeiro passo, você tem que fazer isso aqui, ó, calcular a massa de carbonato de cálcio pura, que é o que reage completamente. Tá? A massa fornecida é 200 gramas. 200 gramas é de carbonato de cálcio com impurezas. Isso é a massa total, que em termos percentuais equivale a 100%, sendo que 90% desta massa é X gramas de carbonato de cálcio puro, que é o que reage completamente. E é isso que eu devo usar no cálculo estequiométrico, a massa pura. Tá? Corto esses dois zeros aqui do lado esquerdo com esses dois zeros aqui do lado direito, e é só multiplicar 2 vezes 90. Deu 180 gramas de carbonato de cálcio puro. E isso é o que reage completamente.
Portanto, essa é a massa que eu vou usar no cálculo estequiométrico para calcular o gás carbônico correspondente. Tá, muito bom. O cálculo estequiométrico ele é resolvido em 5 passos. Primeiro passo é identificar quem e o que eu vou relacionar. Aqui no caso, eu vou relacionar o carbonato de cálcio com o óxido de cálcio, não, o gás carbônico. A relação que vai ser, a grandeza que vai ser relacionado é a massa. Massa de carbonato de cálcio com massa de gás carbônico. A proporção estequiométrica que é 1 mol de carbonato de cálcio para 1 mol de gás carbônico, 1 para 1. Agora vamos transformar nas respectivas massas molares que já estão aqui calculadas. A massa de 1 mol do carbonato de cálcio é 100 gramas, enquanto a massa de 1 mol de gás carbônico é 44 gramas. A massa que eu calculei, não os 200 gramas que tem impureza, mas a massa pura, que é igual a 180 gramas de carbonato de cálcio, isso corresponde a quantos gramas de gás carbônico? X. Não verifico a aplicação da lei de Proust, faço da forma tradicional, eu multiplico cruzado, isolo e calculo o valor do X. Então vamos lá, 180 vezes 44 dividido por 100, deu quanto? 79,2 gramas. Isso aqui é um teste de múltipla escolha e a alternativa correta é a letra C. Opa! Muito bem. Agora, após a resolução dessa questão, vamos fazer o número 7. A questão número 7 fala que o clorato de potássio se decompõe por aquecimento em cloreto de potássio e oxigênio. Letra A, escreva a equação balanceada dessa reação. Ok, vamos lá então. Para balancearmos essa equação, existe um truque aqui fácil, que é o seguinte: o oxigênio. Para balancear um átomo que de um lado o número é ímpar, do outro lado é par, é fácil, é só você inverter os índices. Pega o número 3, coloca aqui na frente do 2, e pega o número 2 e coloca aqui na frente do 3. Sempre assim. Quando balancear um átomo que de um lado o número é par e do outro o número é ímpar, é só você inverter os índices. 2 átomos de potássio e 2 átomos de cloro nos reagentes, e 2 átomos de potássio e 2 átomos de cloro nos produtos. Muito bom. E agora? Agora vamos fazer o item B. Qual é a massa de oxigênio obtida a partir de 10 mols do clorato de potássio? A grandeza que eu vou relacionar aqui é massa de oxigênio com número de mols de clorato de potássio. Segundo passo, vamos colocar a relação estequiométrica, que é 2 mols do clorato de potássio e 3 mols de oxigênio. Depois vamos transformar essa relação estequiométrica. 2 mols em mols, como já está em mols, é só eu repetir a grandeza, a que ele está pedindo, eu já tenho mols. E agora vamos transformar a massa, o número de mols em massa. A massa do oxigênio atômico é 16, a massa do oxigênio molecular é 32 gramas 1 mol. 1 mol, 32. 3 mols, então fica 32 vezes 3. 3 vezes 32, 96 gramas. Repetindo, a massa molar do oxigênio é 2 vezes 16, 32 gramas por mol.
1 mol, 32. 3 mols, 32 vezes 3, 96 gramas. Para 10 mols de clorato de potássio, o número de mols correspondente do oxigênio vale X. Aqui dá para eu aplicar a lei de Prost, a lei das proporções constantes. 2 vezes 5 vai dar 10. Como a proporção ela é constante, então eu pego a massa do oxigênio 96 e também multiplico por 5. Deu 480 gramas. Essa é a massa do oxigênio obtida, que é resposta do item B. No item C, ele pede: determine a massa de cloreto de potássio obtida a partir de 153,25 gramas do minério. O minério é supostamente o clorato de potássio, que tem 80% de pureza. Então não posso usar esse 153,25. Essa massa tem impurezas e as impurezas não reagem. Então, no item C, primeiro passo, cálculo da massa de KClO3 pura, que é o que reage completamente. Bom, simples, cálculo feito por regra de 3. 153,25 gramas é a massa do minério, então contendo impurezas. Essa é a massa total, que em termos percentuais equivale a 100%. Sendo que desse total foi dito que 80% é a massa em X gramas do KClO3 puro. E isso equivale a quanto? Qual é a massa pura? Então vai ficar 153,25 vezes 80%, ou 0,8. A massa pura é 122,6 gramas de KClO3 puro. Muito bom. É essa massa que eu vou usar na estequiometria. Agora deixa eu copiar de novo essa equação a fim de calcularmos a massa do cloreto de potássio correspondente. Um minutinho. Tá, montei a equação, né? Copiei ela novamente ali do enunciado. E agora eu vou calcular a massa do cloreto de potássio e relacionado com a massa do clorato fornecido mais pura, que é essa que eu acabei de calcular. No segundo passo eu tenho a relação estequiométrica, como aqui é 2 para 2, eu vou simplificar, e 2 dividido por 2 dá 1, 2 dividido por 2 dá 1, então 2 para 2, eu vou usar os menores coeficientes, fica 1 para 1. Aqui estão as massas atômicas que eu consultei na tabela periódica, agora eu vou calcular a massa molar. 3 vezes o oxigênio, que é 16, dá 48, mais o cloro, que é 35,5, mais o potássio, que é 39, deu 122,5 gramas. Isso é a massa molar. E o cloreto de potássio vai ser 39 mais 35,5, que é o cloro. Deu 74,5 gramas. Agora o dado do exercício, que na verdade o dado era a massa com impurezas, que eu calculei a massa pura. Deu a mesma coisa lá, 122,6 gramas. Aproximou, né? Aproximadamente quanto? 74,5. O valor aproximado, né? Aproximadamente 74,5 gramas de cloreto de potássio. Ok? Vamos fazer agora
o exercício número 8. Próximo. O paracetamol, que é essa fórmula à sua esquerda, tem massa molar 105. O paracetamol está aqui da sua direita, tem massa molar 151 gramas por mol. É um fármaco com potente ação analgésica e antitérmica. A síntese dessa substância ela é obtida a partir da acetilação do paraminofenol. A reação do paraminofenol com anidrido acético forma o paracetamol e ácido acético. Calcule o rendimento da reação. A pergunta aqui do exercício é o rendimento. E sabemos que o rendimento afeta o produto formado. Da reação de preparação do paracetamol, sabendo que 54,5 gramas do paraminofenol reagem completamente, formando 60,4 gramas de paracetamol. Como o rendimento afeta produto, para ele fazer essa pergunta significa que essa massa aqui é o que foi obtido na prática. Agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular a massa real, a teórica, calculada na equação e comparar com o valor obtido na prática e ver qual é o rendimento do processo. Então a relação estequiométrica aqui é entre o paraminofenol e o paracetamol. Essas substâncias que eu só coloquei as fórmulas moleculares já, tá? A relação estequiométrica aqui é 1 mol do paraminofenol e 1 mol do paracetamol. A seguir nós vamos transformar essa relação estequiométrica nas massas molares que ele já forneceu. A massa de 1 mol do paraminofenol é 109 gramas e a massa de 1 mol do paracetamol é 151 gramas. Agora o dado do exercício é para 50,45 gramas desse paraminofenol. A massa teórica é X. Bom, aqui nós vamos fazer a regra de 3, multiplicando cruzado, isolando e calculando o valor do X. Vamos calcular o X aqui agora. 54,5 vezes 151 dividido por 109. O valor teórico é 75,5 gramas, supondo um rendimento de 100%. Mas na prática o resultado não foi 75,5, foi 60,4 gramas. Tá, então, agora vamos calcular o rendimento do processo. Cálculo do rendimento do processo. Então vamos fazer assim, ó. Os 75,5 gramas de paracetamol é o valor teórico, supondo um rendimento de 100%. Na prática, obteve-se 60,4 gramas, cujo rendimento é igual ao que eu vou calcular. Então fica 60,4 vezes 100 dividido por 75,5. Resposta: o rendimento foi de 80%. Resposta do exercício número 8. A seguir, depois vamos preparar e resolver o número 9 dos contextualizados. Deixa eu deixar aqui a questão no panorama geral para vocês verem ela como que ficou. Assim fica melhor.
Um ouvires recorreu a um químico para determinar o teor de ouro numa amostra que ele tinha certeza que havia sido adulterada apenas com pirita, sulfeto de ferro. Para atender à solicitação, um químico utilizou 1 grama da amostra, que supostamente tem ouro misturado com pirita, fazendo reagir com o ácido clorídrico em excesso. O gás produzido nessa reação foi totalmente coletado em um recipiente contendo solução de nitrato de chumbo. O precipitado de sulfato de chumbo foi coletado e possui uma massa de 1,195 gramas, qual é a porcentagem de ouro na amostra. Muito bem. Então, vamos traduzir o enunciado em forma de equações químicas. Primeiramente, ele pegou então a pirita, que é o sulfeto de ferro, e colocou ela para reagir com o ácido clorídrico, que é o HCl. Aqui vai ocorrer uma reação conhecida como dupla troca. Ou seja, os átomos, como o próprio nome já diz, eles trocam a sua posição. Aqui nós temos o ferro 2 e o sulfeto é menos 2. Aqui nós temos o hidrogênio mais 1 e o cloro menos 1. Fazendo a troca da posição dos íons, o ferro liga-se ao cloreto, enquanto o hidrogênio liga-se ao sulfeto. A seguir, nós vamos fazer os acertos das cargas. O ferro é mais 2 e o cloreto é menos 1. O hidrogênio é mais 1 e o sulfeto é menos 2. Então, as fórmulas estão erradas, porque nós temos como referência a soma das cargas dando 0, e não deu 0 em nenhum dos casos. É fácil de resolver. Para a soma das cargas dar 0, é só inverter as cargas. Então, eu passo 2 aqui para baixo e aqui também a mesma coisa. 2 vezes 1 deu mais 2, 2 menos 2 deu 0. Aqui também, 2 vezes menos 1 deu menos 2, e menos 2 com mais 2 deu 0. 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de cloro nos produtos e 2 os reagentes. Aí, na sequência, ele falou que o gás produzido nessa reação, que aqui é o gás sulfídrico, o gás sulfídrico foi totalmente coletado no recipiente e reagiu com nitrato de chumbo. Então, vou pegar aqui o gás sulfídrico, o H2S, e agora ele vai reagir com PbNO3,2. Também, da mesma forma que no caso anterior, vai ocorrer uma reação de dupla troca também. E aqui nessa reação de dupla troca, estas são as cargas dos íons. Aqui no nitrato de chumbo, se eu pegar os índices e inverter, eu tenho que a carga do chumbo é mais 2 e o do nitrato é menos 1. Aqui o sulfeto é menos 2 e o hidrogênio é mais 1. Pronto, agora que eu já sei quais são as cargas, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar os pares. Hidrogênio com nitrato e o chumbo com sulfeto. Hidrogênio com nitrato forma ácido nítrico, que é o HNO3. E o chumbo com sulfeto forma sulfeto de chumbo. Aliás, esse tal de sulfeto de chumbo aí que é o sólido na qual ele se referiu. Vamos balancear essa reação. 2 nitratos e 2 hidrogênios nos reagentes e 2 nos produtos. Um chumbo e um sulfeto nos produtos, um chumbo e um sulfeto nos reagentes. Pronto, aqui está a equação balanceada. Esse sulfeto de ferro é o contaminante do ouro. Aí ele reagiu com ácido e produziu esse gás. Aí esse gás foi colocado para reagir com esse tal de nitrato de chumbo e formou esse sólido, que ele mediu a massa do sólido e descobriu que deu 1,195 gramas. Tá, então vamos fazer o seguinte. Esse exercício vai seguir o modelo padrão
dos exercícios que vão aparecer no próximo capítulo, que vai aparecer reações consecutivas. Reações consecutivas são aquelas que, quando eu somar as equações, eu transformo as duas em uma única equação. E um detalhe que chama atenção importante: as substâncias iguais nessas duas equações em lados opostos eu posso cortar, como eu fiz aqui, ó, tá vendo? E ao cortar essas duas substâncias eu acabo somando tudo que sobrou. E ao somar tudo que sobrou, eu transformo tudo em uma única equação. Copia então o que sobrou. Aqui sobrou o tal do sulfeto de ferro, que é o contaminante do ouro, mais o HCl, mais o nitrato de chumbo. Aqui do lado direito deu o cloreto de ferro, deu o ácido nítrico e o sulfeto de chumbo. Ficou grande essa equação, né? Mas não importa, na verdade, de tudo que está aí, o que nós vamos relacionar só esses dois aqui, ó. O sulfeto de ferro contaminante do ouro com o produto formado aqui, que é o tal do sulfeto de chumbo. E o que nós vamos relacionar vai ser massa com massa. Aí a relação estequiométrica está aqui, 1 mol do sulfeto de chumbo e 1 mol do sulfeto de ferro. Aí eu vou consultar a tabela periódica e verificar as massas molares. A massa do ferro é 56, a massa do enxofre é 32 e a massa de 1 mol do sulfeto de ferro é 88 gramas. Agora a massa do chumbo é 32 e a massa ou melhor, o enxofre é 32, o chumbo é 207. 207 mais 32. Então a massa de 1 mol do sulfeto de chumbo é igual a 239 gramas. A massa obtida no enunciado do sulfeto de chumbo é 1,195 gramas. E isso corresponde a quantos gramas da pirita no ouro? X. Aqui nós temos uma regra de 3. Eu multiplico cruzado, eu isolo e calculo o valor do X. Vamos ver quanto deu então. 88 vezes 1,195 dividido por 239. Deu 0,44 gramas de pirita de ferro. Isso encontra-se em 1 grama de uma amostra que contém ouro. Tá, então vamos fazer uma interpretação aqui, ó. Vamos supor que isso daqui é ouro com impurezas de pirita. Ouro com impurezas de pirita. Ok. Se a massa total disso aqui é 1 grama, sendo que desse 1 grama eu achei 0,44 gramas de pirita, logo eu tenho 0,56 gramas de ouro. Respondido a questão? Não, pensei, ele pediu em porcentagem. Então, se ele quer em porcentagem, como isso é em 1 grama está para 100%, é só você pegar e multiplicar isso por 100%. 100%. Então, a amostra de ouro com impurezas de pirita tem 56% de ouro
e 44% de pirita. Ele quer as impurezas ou o ouro? O que ele pediu? Ele quer a porcentagem de ouro na amostra. Então, resposta: a amostra tem 56% em massa de ouro. Alternativa correta, letra C. Ok, vou parar por aqui nesse capítulo e vou deixar os outros exercícios para vocês se divertirem. Logo mais, não perca, vamos começar a resolver os exercícios do capítulo número 8, que é o outro caso de especial de estequiometria. Daqui a pouco, não perca.